Gostaria de criar projetos incríveis iguais a este e ser remunerado por isso? Então eu gostaria de te apresentar a nossa Biblioteca Master Archives 2022. Nela, você vai ter acesso a mais de 150 mil blocos e 50 mil texturas em alta resolução que vão te permitir modelar e renderizar projetos em níveis fotorrealistas. Atualmente, contamos com a maior biblioteca para 3ds Max no Brasil, com mais de 40 mil blocos, 100% catalogados e prontos para uso. Além disso, você receberá uma biblioteca exclusiva de blocos para FBX e Cinema 4D. E você, gosta de jogos? Que tal ter acesso a mais de 8 mil blocos para Unreal Engine? Com ele, será possível criar games e projetos arquitetônicos em tempo real. Adquirindo a nossa biblioteca hoje, você terá acesso vitalício a todo o conteúdo e atualizações gratuitas. Isso quer dizer que todos os dias estaremos atualizando as bibliotecas para fornecer o que há de melhor em 3D para você. Ainda será possível fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Telegram, onde você poderá tirar dúvidas, conversar com outros membros e ficar por dentro dos nossos novos lançamentos, como por exemplo a biblioteca de Blender e Unity, que a propósito, você as receberá de forma gratuita assim que elas forem lançadas. Se tudo isso não fosse suficiente, ainda separamos mais de R$2.000 em bônus incríveis que, sem dúvida, vão melhorar bastante, não apenas a eficiência, mas permitir que você aprenda novas ferramentas. E então, pronto para elevar a qualidade visual dos seus projetos hoje mesmo? Não perca a oportunidade de ter acesso às maiores e mais bem avaliadas bibliotecas de 3ds Max, Cinema 4D, FBX, SketchUp, Unreal Engine, além de novos blocos todos os dias e bônus fantásticos. Link na descrição do vídeo. Bom, e na segunda etapa desse vídeo vamos falar um pouco sobre o nosso pacote Master Archives 2022, onde eu vou falar um pouco sobre as bibliotecas que você vai ter acesso, aos mais de R$2.000 em bônus que eu separei especialmente para você, além, é claro, do acesso antecipado aos nossos novos lançamentos. E o principal, te explicar o porquê o pacote Master Archives é simplesmente a maior e a melhor biblioteca para artistas 3D aqui no Brasil. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu sou o CEO e fundador da Arc Online Cursos. Então, nessa primeira etapa aqui eu vou falar um pouco, sobre as bibliotecas, vou falar um pouco também sobre os bônus, ou seja, eu vou passar uma visão geral de tudo que você vai ter acesso no pacote Master Archives, ok? Então, para começar, vamos falar sobre a primeira biblioteca que você vai ter acesso agora, que é a nossa biblioteca de 3ds Max. Bom, e antes da gente começar a falar sobre a nossa biblioteca de 3ds Max, a gente precisa voltar alguns anos atrás, especificamente no ano de 2017, que foi quando eu fundei o portal da Arc Online Cursos, cujo objetivo era qualificar a vida de profissionais de arquitetos, de estudantes e de engenheiros através de cursos 100% online, com certificado, e o principal, trazer bibliotecas 100% catalogadas, otimizadas e prontas para uso. Então a gente foi um dos portais pioneiros a trazer bibliotecas de SketchUp, de Revit, bibliotecas essas 100% online e que permitissem que você pudesse, através delas, melhorar a qualidade visual dos seus projetos, melhorar ainda mais a eficiência, permitir que você pudesse trabalhar de forma muito mais rápida sem abrir mão da qualidade.
E em 2019, ou seja, 2 anos atrás, a gente fez o lançamento da primeira versão da nossa biblioteca de 3ds Max. E de lá para cá, né, a gente fez muitas mudanças, a gente fez várias atualizações e tudo isso se baseando no feedback da nossa comunidade, tá? E daí a gente fez algumas mudanças, a gente criou novas pastas, a gente trouxe novos blocos, a gente trouxe novas texturas e a gente agora chegou com a nossa nova versão para 2022, né? E eu vou fazer aqui um pequeno review, vou poder mostrar aqui um pouco do que a biblioteca ela tem, quais são os principais aspectos. Então, vamos lá, vamos começar aqui a mostrar a logada, que é essa biblioteca aqui de blocos de Corona, tá? Em 2019, quando a gente lançou essa biblioteca, e a gente foi o primeiro portal brasileiro a lançar uma biblioteca de 3ds Max, até então a gente só tinha conteúdo voltado para o V-Ray, tá? E daí a gente começou a receber várias mensagens, né, do pessoal pedindo para a gente também trazer blocos de Corona Render, né, que até então o pessoal já vinha começando a utilizar bastante. E daí a gente resolveu criar uma pasta, né, e essa pasta é chamada de Biblioteca Corona Max. E dentro dela dá para poder perceber que tem muito conteúdo. Então, em relação à versão de 2019 e a versão de 2021, para essa versão agora de 2022, a gente fez várias mudanças, tá? Então, primeiro, aqui na biblioteca de blocos de Corona Render, a gente aumentou o número de pastas e com isso a gente também aumentou o número de blocos. Uma outra novidade também na nossa biblioteca de Corona Render é que agora você vai ter acesso a uma biblioteca exclusiva de cenas para Corona Render. Então eu vou entrar aqui dentro dela e isso agora me permite citar um outro aspecto muito positivo que a biblioteca ela tem, que é a forma como a gente estrutura os blocos, as cenas e as texturas dentro do Drive virtual, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui a cena Corona Render 1, tá? Eu vou abrir aqui ela e pronto, é uma cena muito boa, uma cena incrível, tá? E que aqui você pode reaproveitar a cena da forma como você preferir, ou então você pode reaproveitar blocos específicos, ok? Então, perceba que aqui na nossa pasta de cenas para o Corona Render, a gente tem aqui a cena Corona Render 1, no formato de imagem, e a gente tem aqui a cena Corona Render 1, só que no formato zip. Então, o que é que isso significa? Significa que este arquivo aqui que eu estou passando o mouse por cima, ele é apenas um preview. Ele é apenas uma imagem, tá? E o que esse arquivo zipado ele é? É o arquivo que de fato você vai baixar para poder utilizar no 3ds Max. Então esse é o aspecto positivo e primordial da nossa biblioteca e que torna ela tão diferenciada e que vem fazendo sucesso desde 2019. Que é o quê? Que é você entrar dentro de uma pasta, né, em específico, como por exemplo essa, que é a biblioteca de cenas, e você conseguir ter acesso ao preview do bloco, ou no caso aqui da cena, e o arquivo zipado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cena Corona Render 2, né? Deixa eu abrir aqui ela. E pronto, eu tenho essa cena aqui. Então, quando eu baixar esse arquivo aqui, que é esse arquivo zipado, eu sei que a cena que eu estou abrindo é essa cena aqui, tá? Então, dessa forma, você sempre vai ter acesso ao preview do bloco antes mesmo de poder baixar ele. Então, dessa forma, fica muito mais fácil, fica muito mais eficiente, porque por mais que o bloco, ou a cena, ou a textura, ela seja de excelente qualidade, você, obviamente, talvez não vá ser importante para você naquele momento. Então, por isso que é extremamente vital a gente sempre disponibilizar um preview e o bloco, preview e o bloco, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ainda dentro da nossa biblioteca de blocos para Corona Render. Eu vou entrar aqui, por exemplo, na pasta carro, tá? E aqui é basicamente a mesma coisa, tá? A gente tem aqui o carro 1 no formato de imagem e a gente tem o carro 1 aqui também no formato zipado. Então, basicamente, a gente sabe que o carro 1 ele tem essa aparência aqui, ok?
E esse carro 1 é o arquivo zipado que você vai precisar baixar, né, para poder utilizar dentro do 3ds Max. A mesma coisa com o carro 2, tá? Ou seja, a gente tem uma repetição aqui de nomes, onde um deles é a imagem, é o preview, e do outro a gente tem aqui o arquivo zipado, que é o que a gente vai precisar, né, no caso, baixar para poder utilizar no Max. De blocos HDR, né, que são aqueles planos de fundo que a gente utiliza, né, para poder colocar, principalmente para quem trabalha com área externa, ou para quem trabalha com cena interna também, né, que são aqueles planos de fundo. Então, por exemplo, a gente tem os pacotes aqui, né, separados por as atualizações do ano de 2019, 2020 e 2022, tá? E a gente também tem aqui os pacotes separados por resolução, tá? Então, por exemplo, a gente tem um pacote aqui com 4K de resolução, com 8K e com 16K de resolução, tá? Vale lembrar que quanto maior a resolução, mais pesado esse bloco ele vai ficar no teu projeto, porém, muito mais fotorrealista você vai ter, né, na hora de você fazer o teu render. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no pacote de 8K de resolução, ok? E basicamente é o mesmo esquema, tá? Você tem acesso aqui ao preview, né? Deixa eu abrir aqui. Você tem acesso aqui ao preview, ou seja, você tem acesso à panorâmica desse bloco HDR. E aqui você tem um arquivo zipado que você vai baixar para poder utilizar, ok? Então é bem simples, bem fácil. Eu estou correndo um pouco com o vídeo, tá? Porque até para poder evitar ele ficar muito longo. E assim, não vai dar para poder mostrar tudo. Tá? A biblioteca ela é grande, ela é enorme, então eu vou mostrar aqui os principais pontos, né? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato, então você pode dar uma pausa no vídeo para você poder ver. A gente separou também aqui uma biblioteca com imagem que vão servir também como planos de fundo, tá? Vale lembrar que essas imagens elas estão em alta resolução, tá? Então cada imagem dessa aqui, ela tem em média de 50 a 60 megas de tamanho, ou seja, você pode esticar essa imagem o quanto você quiser, que no caso você não vai ter perda de qualidade, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco, tá? E caso você não saiba ou não tenha conhecimento de como utilizar os blocos HDR, você pode utilizar essas imagens aqui como plano de fundo, né, que vai ser tá? Além da biblioteca de blocos, tá? Atualmente são mais de 40 mil blocos para 3ds Max. Você vai ter acesso a mais de 700 GB de texturas PBR. Você vai ter acesso a blocos HDR ou imagens como plano de fundo. E você também vai ter acesso a uma biblioteca de cenas prontas, tanto para V-Ray quanto para o Corona Render, tá? E se tudo isso não fosse o suficiente, você também vai ter acesso a 10 novos blocos todos os dias, tá? Então, se você fizer só a aquisição da biblioteca de 3ds Max, ou se você fizer a aquisição do pacote Master Archviz, você vai ter acesso às duas, no caso, as atualizações de 2022, tá? E nas atualizações de 2022, você vai ter acesso a 10 novos blocos todos os dias. Ou seja, de segunda a sexta-feira, você vai receber 10 conteúdos, ou seja, 10 blocos diários. Segunda 10, terça 10, quarta 10, quinta 10 e sexta 10. E assim continua durante o ano de 2022. Ok? Bom, com isso a gente vai terminando aqui esse review, tá? Sobre a biblioteca de 3ds Max, ok? A gente acabou se estendendo um pouco, porque de fato eu precisava mostrar um pouco aqui da biblioteca. E agora vamos falar sobre a segunda biblioteca que você vai ter acesso no pacote Master Archviz, que é a nossa biblioteca exclusiva, tá? Não existe essa biblioteca aqui no Brasil, que é a nossa biblioteca de blocos para cinema 4D. Bom, vamos falar um pouco sobre a segunda biblioteca, né, que você vai ter acesso, que é a nossa biblioteca exclusiva aqui no Brasil de blocos para cinema 4D, ok? Então, a primeira coisa que a gente já consegue perceber aqui é que, assim como a biblioteca de 3ds Max, a biblioteca de cinema 4D, ela também é 100% catalogada, otimizada e pronta para uso, tá? E a gente também tem aqui uma pasta, né, de cenas para cinema 4D,
tá bom? E a gente segue o mesmo raciocínio, a mesma forma que a gente utilizou, né, para poder estruturar a biblioteca de 3ds Max, a gente também utilizou aqui para poder estruturar a biblioteca de Cinema 4D, onde você sempre vai ter acesso ao preview do bloco ou da cena, que nesse caso aqui a gente tem a cena do Corona Render, né, a cena 1. Então a gente tem essa cena 1 aqui, ok? E a gente tem esse arquivo zipado que você vai baixar para poder utilizar dentro do Cinema 4D, tá bom? Aqui a gente tem a cena 2, tem a cena 3, né? Então são cenas incríveis, são cenas... Eu vou mostrar aqui um pouco das cenas para você poder dar uma olhada, tá? A gente tem aqui a cena 2, aqui a gente tem a cena 3, cena 4, a cena 5 e a 6. Óbvio, existem muitas outras cenas aqui, tá? Mas se eu for mostrar cada uma delas aqui, a gente vai levar muito tempo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do catálogo, tá? Assim você consegue ver melhor, né, a imagem dos blocos e das cenas, você consegue ter acesso a... Você consegue ver algumas imagens do conteúdo que a gente vai deixar nesse catálogo. Então, as imagens, elas são incríveis, as imagens, elas são bem iluminadas, elas são bem construídas, com blocos de excelente qualidade, e o que essa biblioteca de blocos para Cinema 4D, ela se propõe a poder te entregar. Eu vou mostrar aqui uma outra pasta, né, que é a nossa pasta de interiores, tá? Eu vou entrar aqui dentro dela, ok? E basicamente a mesma coisa, tá? Então a gente tem aqui o bloco de interiores 1, ok? E aqui a gente tem um arquivo zipado que a gente precisa poder baixar para poder utilizar. A gente tem aqui o bloco de interiores 2, né? A gente, no caso aqui, tem a imagem, ou seja, o preview do bloco. E aqui a gente tem um arquivo zipado que a gente precisa baixar para poder utilizar, obviamente, no Cinema 4D, tá? É uma biblioteca exclusiva, tá? Ela não existe, ela não tem aqui no Brasil, então a gente está sendo pioneiro para poder trazer uma biblioteca assim tão vasta com conteúdo, né, para Cinema 4D. E para a gente não perder muito tempo, tá? É essa biblioteca aqui que você vai ter acesso, mas, por exemplo, eu vou entrar aqui só para poder finalizar, a gente fechar essa parte, né, da biblioteca de Cinema 4D. Eu vou entrar aqui na pasta de drones, tá? Isso mesmo, drones. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou mostrar aqui os modelos, tá, de drones para que você pode utilizar, né, no Cinema 4D. Vou passando aqui aos poucos para você poder ir dando uma olhada, tá? Então o nível, o detalhismo que tem dentro desses blocos aqui, você não vai achar em lugar nenhum, tá? E pronto, a gente tem aqui a pasta, né, com os blocos. E a gente tem aqui a pasta de texturas. Por quê? Porque como são arquivos pesados, então você baixa um e depois você baixa o outro, né? Para você não ter que ficar lidando com arquivos extremamente pesados, ok? E com isso a gente termina aqui o nosso review, né, sobre a nossa biblioteca de blocos para Cinema 4D, ok? Para a gente poder dar uma acelerada no vídeo, para o vídeo ele não ficar muito longo, vamos falar agora sobre a terceira biblioteca, tá? Eu já falei sobre a biblioteca de 3ds Max e agora sobre a biblioteca de blocos para Cinema 4D. E a terceira biblioteca que você vai ter acesso agora, que também é exclusiva, tá? São mais de 15 mil blocos convertidos em FBX. Bom, e a terceira biblioteca que você vai ter acesso agora, tá? Como eu informei anteriormente, é uma biblioteca exclusiva de blocos convertidos em FBX, tá? Isso era uma coisa que o pessoal já vinha me pedindo já desde o ano passado, tá? E a gente resolveu trazer agora para 2022 uma biblioteca 100% catalogada de blocos em FBX, tá? Isso vai permitir que você possa, por exemplo, carregar esses blocos nos mais variados softwares, né? Obviamente, desde que esse programa ele faça a leitura e o carregamento de arquivos em FBX, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouco, tá? E assim como as duas bibliotecas que eu falei anteriormente, né? A de 3ds Max
é a de cinema 4D. A de FBX, ela também é 100% catalogada e ela segue os mesmos critérios de excelência e qualidade, tá? Que é a gente estruturar ela da seguinte forma. Eu vou entrar aqui na pasta de cenas para FBX e aqui é como eu já falei, tá? Você vai ter acesso ao preview, né? No caso, como a gente está numa pasta de cenas, você vai ter acesso ao preview da cena e aqui você vai ter o arquivo zipado para você poder baixar. Então, na grande maioria das nossas bibliotecas, a gente sempre faz questão de disponibilizar um pacote de cenas, porque acaba ajudando bastante na otimização do projeto, na escolha e até mesmo para você poder garimpar blocos específicos, o que acaba tornando as bibliotecas diferenciadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a cena 2, né, para FBX, né, em FBX, ok? E aqui a gente tem o arquivo zipado, ok? Cena 2 e o arquivo zipado. Aqui a gente tem a cena 3, tá? Em FBX também. E aqui a gente tem um arquivo zipado, beleza? Biblioteca 100% catalogada, otimizada e prontinha para você poder utilizar, tá? Eu vou entrar aqui dentro da pasta de carros, que o pessoal pede bastante para poder ver. Então vamos mostrar aqui a pasta de carros. E ela tá bem completa, tá? Ela tá bem completa não, ela tá super completa, tá? Então dá para poder ver aqui, ó, que são, deixa eu ir até o final, ok? São 111 carros no total, só dentro da biblioteca de blocos em FBX, tá? E assim como a gente disponibiliza aqui o preview, ou seja, a imagem do bloco, você também vai ter acesso ao arquivo zipado, né, para poder baixar e utilizar naquele programa que faça o carregamento, né, do arquivo em FBX, ok? Aqui a gente tem um carro 2, certo? E aqui a gente tem um arquivo zipado e a mesma coisa, tá? A gente segue uma linha de raciocínio para que o usuário ele não perca tempo, né? Ele saiba o bloco que ele está baixando e ele tenha acesso a conteúdo de qualidade, ok? Vale lembrar que assim como as outras duas bibliotecas que eu falei no início, a biblioteca de blocos convertidos para FBX, ela também vai ser atualizada, tá? A gente sempre vai estar disponibilizando novos blocos, novas cenas, novos conteúdos, ou seja, você sempre vai ter conteúdo novo para poder baixar, tá? Dessa forma, você sempre vai ter acesso a mais opções, ok? Bom, não dá para poder mostrar tudo, tá? É uma biblioteca enorme, tá bom? Então, por mais que eu mostrasse mais uma ou mais duas pastas aqui, não ia ser o suficiente, né? A gente acaba querendo ver mais. O que a gente promete é qualidade, tá? E o que a gente está mostrando aqui comprova de fato isso, ok? Então, essa é a terceira biblioteca que você vai ter acesso, tá? A primeira é a de 3ds Max, a segunda é de cinema 4D e a terceira é de blocos em FBX, ok? E agora vamos falar sobre a quarta biblioteca, tá? Que você vai ter acesso, que é a nossa biblioteca refeita de SketchUp, tá? A gente já vinha trabalhando com a biblioteca do SketchUp desde 2017, né? Quando a gente lançou o nosso portal. E agora, para 2022, a gente trouxe muito mais novidades. Então, vamos falar um pouco agora sobre a nossa biblioteca Master para SketchUp. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a quarta biblioteca, né, que você vai ter acesso, que é a nossa biblioteca Master para SketchUp, tá? E no caso, a biblioteca de SketchUp, ela é dividida em 4, tá? Então a gente tem a biblioteca de blocos HDR, a biblioteca de blocos para SketchUp, a biblioteca de cenas prontas e de materiais e texturas, tá? Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para poder mostrar cada uma delas e tudo que você vai ter acesso, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a biblioteca de blocos HDR, tá? E já dá para poder perceber aqui, tá, que as atualizações de 2022 elas já estão disponíveis, tá? Então, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, se no dia do lançamento ou posterior a isso, as atualizações de 2022
elas já estão disponíveis, tá? E a gente sempre vai estar atualizando durante o ano de 2022 para poder permitir que você tenha acesso a mais conteúdo de qualidade, conteúdo otimizado e que vai permitir que você tanto modele e renderize teus projetos no SketchUp com muito mais eficiência, com muito mais qualidade. Então, essa é a nossa biblioteca de blocos HDR, que assim como a biblioteca D3ds Max, ela também é dividida em resoluções, tá? A gente tem um pacote aqui de 8K, o pacote de 16K de resolução, e a gente também trouxe para cá o pacote de planos de fundo, né? Dessa forma, caso você não saiba ou não queira trabalhar com arquivos no formato HDR, você pode simplesmente pegar um arquivo de imagem e colocar no teu projeto de SketchUp. Vale lembrar que imagens essas em alta resolução, tá? Imagens aí com mais ou menos 50 ou 60 megas de tamanho, e aí vai permitir que por mais que você estique essa imagem, ela não perca a qualidade, ou você dê zoom, a qualidade ela permanece a mesma, tá? Então a biblioteca de blocos HDR já está com as atualizações de 2022, beleza? Bom, vamos agora para a biblioteca de blocos para SketchUp, que é o que o pessoal quer ver, o pessoal é louco para poder ver a biblioteca de blocos para SketchUp. E a gente também já está com as atualizações do ano de 2022, tá? Eu vou mostrar aqui. E aí você pode estar se perguntando, poxa Felipe, mas tem poucas pastas. Na verdade não, por quê? Porque como a gente está fazendo o lançamento desse pacote no dia 1 de janeiro de 2022, é normal ter uma quantidade pequena de pastas ainda. Mas vamos supor que você fez a aquisição desse pacote no meio do ano, ou você está assistindo esse vídeo no meio do ano. Obviamente a quantidade de pastas e de blocos nessa pasta de atualizações 2022 ela já deve ter, né, aumentado bastante. E a gente tem aqui a pasta de atualizações que a gente fez no ano, por exemplo, de 2019. Né, você tem acesso a todas essas pastas aqui. As atualizações que a gente fez no ano de 2020, tá? E aqui 2021 e também as que a gente vai estar fazendo agora no ano de 2022, tá? Eu vou entrar aqui dentro de uma pasta, por exemplo, eu vou escolher a pasta carro e assim como as outras bibliotecas, a de SketchUp também ela segue o mesmo raciocínio, tá? A imagem do bloco, ou seja, o preview daquele bloco, no caso, o preview do nosso carro 1 e o arquivo zipado que você vai precisar baixar para poder utilizar dentro do SketchUp. Ok? Então essa é a segunda biblioteca de SketchUp. A terceira é a nossa biblioteca de cenas prontas, tá? E sempre que o pessoal entra em contato comigo via WhatsApp, via e-mail, para poder perguntar, ah Felipe, mas qual é a importância da biblioteca de cenas prontas para SketchUp? E eu sempre faço questão de ressaltar que a biblioteca de cenas da SketchUp ela é tão importante ou mais importante do que a biblioteca de blocos. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no pacote Design 1, tá? E deixa eu ver aqui, eu vou escolher o quarto 6. Ok? Pronto. Quando eu entrar dentro da pasta quarto 6, no pacote Design 1, eu vou ter aqui, ó, a imagem da cena, ok? Essa aqui é a imagem da cena. E esse aqui é o arquivo zipado que eu vou baixar para poder utilizar, para poder carregar dentro do SketchUp, ok? E qual é a lógica, qual é a importância da biblioteca de cenas prontas? Quanto tempo você levaria para poder modelar e renderizar um projeto semelhante a esse aqui? Talvez você levasse algumas horas ou até levasse alguns dias. Por quê? Porque primeiro você teria que procurar alguns blocos para poder compor essa cena, né? Blocos semelhantes a esse aqui, né? E aí você teria que fazer configuração de iluminação, você teria que colocar uma imagem ou um bloco HDR ali no final, né? Que fica aqui com esses prédios, enfim. Você teria que fazer alguns testes para que a cena
a sua cena ela ficasse semelhante a essa aqui. E daí vem um grande bacana da biblioteca de cenas prontas, que nesse caso você tem duas opções. Você pode reaproveitar a cena por completo, ou seja, você pode pegar esse quarto aqui e você pode modificar ele conforme você quiser, tá? E aí você pode colocar um outro bloco, você pode colocar uma outra cama, você pode colocar um outro quadro, você pode modificar da forma como você quiser. Ou então você pode simplesmente garimpar blocos específicos. Por quê? Tem muita gente que perde tempo procurando blocos de SketchUp. Tem muita gente que perde tempo procurando blocos do SketchUp Warehouse. E você tem essa cena aqui pronta. Então, por exemplo, eu vou querer esse quadro aqui. E você pode carregar esse quadro dessa cena diretamente no teu projeto. Você pode carregar, por exemplo, essa cama. Você pode pegar ela e carregar diretamente no teu projeto. Você não precisa ficar lá procurando blocos. Então essa para mim é a grande sacada da biblioteca de cenas prontas, porque ela te permite que você utilize a cena por completo e daí você modifica ela da forma como você quiser, seja para estudo ou até mesmo para a criação de um projeto, né, para o cliente final, ou então você pode simplesmente carregar determinados aspectos dessa cena, como por exemplo a poltrona aqui, a cadeira, né? Você pode pegar aqui a cama, você pode pegar o quadro, você pode carregar itens específicos dessa cena e jogar diretamente para o teu projeto. Então, para mim, essa é a grande sacada da biblioteca de cenas prontas, que também já conta com a pasta de atualizações 2022. Só que para as atualizações de 2022, a gente resolveu separar o que é cena interna e o que é cena externa. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta de externas, tá? E a gente tem aqui todas as cenas externas para SketchUp. E, em contrapartida, a gente tem aqui todas as cenas internas, ou seja, de interiores para SketchUp. E dessa forma fica muito mais fácil na hora de você desenvolver o teu projeto, porque você não precisa ficar procurando uma, procurando outra, não. Você vai ou na externa ou você vai na interna, ok? E com isso a gente finaliza aqui essa terceira biblioteca, né, que é a biblioteca de cenas, e a quarta biblioteca que você vai ter acesso é a nossa biblioteca de materiais e texturas, tá? Que atualmente contam com arquivos no formato PBR e VRMAT, tá bom? Então eu vou abrir aqui, ok? E vale lembrar que também já conta com as atualizações do ano de 2022, tá? E a gente vai estar atualizando também um conteúdo com novidades, certo? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta Tijolo 2.0, tá? E aqui, ó, sempre da mesma forma que a gente faz para poder estruturar a biblioteca, assim como foram as 3 demais, né, que eu citei no início do vídeo, ok? Então você aqui vai ter acesso ao preview do bloco, ok? Do tijolo, e aqui você vai ter o arquivo para você poder baixar, ok? Essas aqui elas vão estar no formato PBR, tá bom? Se você sabe utilizar, então saiba que você vai ter acesso a um conteúdo de excelente qualidade, ok? Vou mostrar aqui mais um pouco da biblioteca. Vamos lá, vamos ver uma outra pasta aqui que, deixa eu escolher aqui, tecido. Vamos escolher aqui a pasta de tecido, ok? Vamos olhar aqui agora a pasta de madeira, tá? Deixa eu aqui achar a pasta de madeira. Ok. Vamos olhar aqui agora a pasta de madeira, qualidade e muito mais eficiência. E aqui a gente tem as texturas VRMAT, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta tijolo. Ok. Essas são as texturas VRMAT, ok? De tijolo. Vou entrar aqui na pasta piso de madeira, ok? Então
Imagina só, você tendo uma textura como essa carregada dentro do teu projeto. O quanto de eficiência você não vai ter, o quanto de melhor modelagem você vai ter no projeto, né? Então, não adianta você, como eu falei, ficar procurando conteúdo gratuito na internet, porque é um conteúdo ruim, é um conteúdo que não tem qualidade. Se você quer investir pesado no teu projeto, você precisa de uma biblioteca otimizada. E é o que a gente consegue entregar hoje para todos os nossos usuários. Então, a nossa biblioteca de SketchUp, ela é dividida em 4. Tá? A gente tem a biblioteca de blocos HDR, a biblioteca de blocos para SketchUp, a biblioteca de cenas prontas, tá? E a biblioteca de materiais e texturas. Então, se você trabalha com SketchUp, tenha certeza de uma coisa: tuas modelagens e tuas renderizações, elas a partir de agora, elas vão ser muito mais profissionais. E, por favor, dá adeus ao SketchUp Warehouse. Para de passar vergonha utilizando o SketchUp Warehouse. Comece a utilizar uma biblioteca mais profissional a partir de agora. Ok? E vamos falar sobre a 5ª biblioteca agora que você vai ter acesso, tá? Que também é uma biblioteca exclusiva para quem quer criar jogos e projetos arquitetônicos utilizando Unreal Engine. Bom, e se a tua intenção é criar jogos ou projetos arquitetônicos em tempo real, com certeza essa 5ª biblioteca, né, que faz parte do conjunto do pacote Master ArchiViz 2022, vai te ajudar bastante nesse aspecto, tá? Eu estou falando na nossa biblioteca de blocos para Unreal Engine, tá? Então, por exemplo, você vai poder criar jogos no formato FPS, no formato RPG, ou então criar projetos de arquitetura, né, utilizando o Unreal Engine. Você vai poder criar interatividade, ou seja, você vai poder passear, né, pelos seus projetos, obviamente, desde que você tenha um conhecimento para poder fazer. Nesse caso, o que a gente está fornecendo aqui são as ferramentas para você poder criar esse projeto, mas obviamente tudo depende, né, do conhecimento que você tem ao lidar com o programa. Então eu vou mostrar aqui um pouco da nossa biblioteca, tá? Eu vou mostrar um pouco da parte de arquitetura que você vai ter acesso, tá bom? E assim como as outras bibliotecas, as 4 que eu mencionei anteriormente, tá? Eu não sei se você já pulou para cá, para essa etapa, direto para essa parte aqui do vídeo. Caso você tenha pulado, eu até recomendo que você veja, porque eu falo bastante sobre a forma como a gente estrutura a biblioteca, ou seja, a forma como a gente sempre disponibiliza uma imagem, ou seja, ela é apenas um preview, e aqui o arquivo zipado, que de fato é o bloco que você precisa baixar para poder utilizar no teu projeto. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem um arquivo de imagem, que nada mais é do que um preview, e aqui a gente tem um arquivo zipado, que nada mais é do que o arquivo que você vai baixar para poder utilizar no programa que você deseja. Tá? Então a gente tem aqui uma biblioteca enorme, tá? A gente tem uma biblioteca enorme que você pode utilizar, seja para a criação de jogos, ou seja, simplesmente para você poder criar o teu projeto de arquitetura. Ok? Então eu vou mostrar aqui um outro pack, tá? De floresta, de vegetação, que você também pode utilizar. É bem bacana, bem interessante, e dá para poder perceber aqui, os blocos eles são de excelente qualidade, tá? Assim como o programa da Unreal Engine ele é em si, ok? Vou mostrar aqui mais um pouco. Mostrar aqui os blocos, né? Mostrar o nível de detalhes que são colocados nesses blocos, tá? Permitindo assim que você consiga utilizá-los. Vale lembrar que para poder utilizar esses blocos, eu recomendo que você utilize a partir da versão 4.26, tá? Então, se você tiver essa versão, você já consegue utilizar os blocos tranquilo. Se você já estiver utilizando a versão 5 da Unreal Engine, talvez algum desses blocos eles não tenham um comportamento tão legal, tá bom? Então, minha recomendação seria utilizar a partir da versão 4.26, tá bom? Pode apresentar alguma instabilidade na versão 5, mas aí a gente sempre vai estar atualizando, tá? Ou seja,
E esses pacotes aqui, os que eles já existem, a gente vai estar trazendo atualizações para a versão do Unreal Engine 5. Assim como também a gente vai estar trazendo novas pastas com novos blocos e também com novos conteúdos. Ok? Então vou mostrar aqui um pouco mais do material, do conteúdo que você vai ter acesso. Ok? Então dá para poder perceber aqui que seja por um projeto de arquitetura ou seja para um jogo que você vai desenvolver, essa biblioteca ela tem a qualidade necessária. Até porque você não consegue encontrar blocos gratuitos, a não ser que você procure no nosso blog, mas é uma quantidade muito limitada. O que a gente está trazendo aqui é uma quantidade enorme de blocos para Unreal Engine, para você poder colocar nos seus projetos, para você ter muito mais qualidade visual, para você poder ter muito mais eficiência e a certeza de estar desenvolvendo um projeto com níveis incríveis de realismo, ok? Bom, falado sobre as 5 bibliotecas, que é de 3ds Max, Cinema 4D, blocos em FBX, SketchUp e Unreal, vamos falar agora sobre os mais de R$2.000 em bônus que eu separei especialmente para você. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os bônus que você vai ter acesso, né? A gente já falou sobre as principais bibliotecas que você vai ter acesso no pacote Master Archviz, que é a nossa biblioteca de 3ds Max, Cinema 4D, blocos em FBX, SketchUp e Unreal Engine. E além disso, separei agora R$2.000 em bônus, especialmente para você no lançamento do nosso pacote, ok? Bom, para esse vídeo ele não ficar mais longo do que ele já está, eu vou citar apenas 2 bônus, os quais você vai ter acesso agora, tá? Mas tenha em mente, primeiro, que são vários bônus que eu separei para você, ok? E ao longo do ano a gente vai estar falando, a gente vai estar liberando mais bônus e essa quantidade de R$2.000, obviamente, ela vai aumentar ainda mais. E o principal, né, que é o acesso antecipado aos nossos novos lançamentos, que é o próximo assunto que eu vou abordar aqui nesse vídeo, ok? Então vamos falar sobre o primeiro bônus que você vai ter acesso no pacote Master Archviz 2022, que é a nossa biblioteca de cenas para SketchUp, para você poder utilizar no Inkscape, ok? Então, além das 500 cenas que você já vai ter acesso na biblioteca de SketchUp, eu estou liberando para você aqui agora como bônus 296 cenas para você poder utilizar no SketchUp junto com o Inkscape, ok? O pessoal já vem me pedindo bastante desde o ano passado, né, para poder trazer algum conteúdo voltado para Inkscape. E eu resolvi trazer essa biblioteca aqui, 100% catalogada, tá? Deixa eu mostrar aqui até o final, para poder mostrar que de fato são 296 cenas para você poder utilizar no SketchUp junto com o Inkscape, tá? E vale lembrar que a gente vai estar melhorando e aumentando cada vez mais também essa quantidade de cenas, tá? Mas inicialmente, né, como a gente está fazendo o lançamento dessa biblioteca no dia 1 de janeiro de 2022, então são 296 cenas, mas como eu já disse, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, a quantidade de cenas ela vai aumentar e a quantidade de bônus ela também já deve ter aumentado, ok? Então, primeiro bônus, 296 cenas para você poder utilizar no SketchUp junto com o Inkscape, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o segundo bônus, tá? Que é a nossa biblioteca de blocos para Lumion. Mas calma, tá? Para quem já conhece a nossa biblioteca de Lumion, né? Que a gente fez o lançamento em 2020, sabe que a biblioteca ela não tinha uma quantidade assim tão grande de blocos, né? Eram apenas 500 blocos inicialmente que a gente disponibilizava. Só que agora, né, em 2022, eu resolvi trazer algumas novidades e entrando aqui na pasta de atualizações 2022, perceba que existe uma pasta chamada Efeitos, Lumion 8, Lumion 9, Lumion 10 e Lumion 11. Então o que isso significa?
Significa que quando eu entrar na pasta Lumion 8, eu vou ter acesso a blocos e cenas que já estão prontas e configuradas e que foram desenvolvidas no Lumion 8, tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, se eu entrar na pasta Lumion 9, eu vou ter acesso a blocos e a cenas que já estão prontas, configuradas e que foram desenvolvidas no Lumion 9. A mesma coisa para o Lumion 10, tá? É basicamente o mesmo raciocínio, a mesma ideia. Blocos e cenas já prontos e configurados no Lumion 10. E a mesma coisa também para o Lumion 11, tá? Então é basicamente isso, e a gente também tem aqui uma pasta de efeitos, tá? Para quem trabalha com o Lumion sabe que você ter acesso a um tag de presets e de efeitos que vão te permitir pegar aquela cena já pronta e você poder colocar um efeito, dando muito mais profissionalismo para o teu projeto, é fator fundamental na hora que você for, sei lá, renderizar a imagem, ou então você for criar uma renderização em vídeo, né? Você for criar um passeio virtual dentro do Lumion, você ter esse efeito é extremamente importante, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco dos efeitos, tá? Você pode ter acesso aqui ao preview do efeito só dando um clique duplo, tá? E aqui você tem acesso ao arquivo zipado, que você vai baixar para poder utilizar, ok? Então, a grande sacada aqui é você ter sempre a versão mais atualizada do Lumion. Por quê? Ah, Felipe, vamos supor que eu tenha o Lumion 8. Você não vai conseguir utilizar a pasta do Lumion 9, nem do 10, nem do 11. Por quê? Você vai se limitar apenas a utilizar os blocos e as cenas e ao conteúdo do Lumion 8, que é uma quantidade razoável. Mas se você quiser utilizar todos os blocos, todos os efeitos e todas as cenas, eu recomendo que você utilize a versão mais recente do Lumion. Ou utilize o Lumion 11 ou utilize o Lumion 12. Por quê? Se você, por exemplo, utilizar o Lumion 11, você vai conseguir utilizar a pasta de efeitos, você vai conseguir utilizar a pasta do Lumion 8, 9, 10 e do próprio 11. Ou seja, quanto mais atualizado for o Lumion que você tiver, mais desses blocos e mais desse conteúdo você vai conseguir utilizar, ok? Então são esses os dois bônus, tá? E vale lembrar mais uma vez, não são apenas dois bônus. Apenas para esse vídeo ele não ficar mais longo, eu me reservei aqui no direito apenas a citar dois bônus. E se você quiser saber quais são, adquire agora o pacote Master Archivist para você poder saber e ter acesso a todos os bônus agora. Ok? E para finalizar, vamos falar um pouco sobre o acesso antecipado aos nossos novos lançamentos. O que são, para que servem e o que é que você se beneficia com isso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o acesso antecipado aos nossos novos lançamentos, tá? O que é e o que é que você ganha com isso, tá? Então, se tudo que eu falei anteriormente, né, a biblioteca de 3ds Max, de cinema 4D, de blocos em FBX, da biblioteca de SketchUp, da biblioteca de Unreal Engine, dos mais de R$2.000 em bônus que você vai ter acesso, das atualizações que você vai estar recebendo em todas as bibliotecas, você também vai receber o acesso antecipado aos nossos novos lançamentos. Então eu vou explicar basicamente o que é, até para não ter dúvida, ok? Então como é que funciona esse acesso antecipado? Todo ano a gente sempre faz questão de poder lançar novas bibliotecas, novos cursos, ou seja, lançar, né, novos conteúdos para poder permitir que você sempre tenha acesso aos melhores blocos pagando menos, ok? Nesse caso, nesse ano, a gente vai fazer alguns lançamentos e alguns deles já estão pré-agendados, como por exemplo, a nossa biblioteca de Blender e a nossa biblioteca de Unity, tá? Que elas estão com o lançamento previsto para o dia 31 de março de 2022.
Então, como é que funciona o acesso antecipado? O acesso antecipado ele funciona da seguinte forma: você vai receber com uma semana de antecedência, ou seja, uma semana antes da gente lançar a biblioteca no nosso portal, você vai receber o acesso gratuito a essa biblioteca. Simples assim. Então, eu vou exemplificar aqui para poder ficar mais fácil. Vamos supor que a previsão ela se cumpra, né? E aí a gente vai fazer o lançamento da biblioteca de Blender e de Unity no dia 31 de março de 2022. Isso quer dizer que no dia 24 de março de 2022, você vai ter acesso antecipado e gratuito à biblioteca, tá? Então, tudo que a gente lançar de bibliotecas em 2022, você vai receber com uma semana antes da gente lançar no nosso portal e vai receber de forma gratuita, ok? Então, alguns lançamentos que a gente está prevendo lançar para 2022 é a biblioteca de Blender e de Unity, né? Que já entrou em produção de criação, a gente já está criando, já está hospedando a biblioteca já no Drive virtual, né? E a gente também está planejando lançar uma biblioteca de Twinmotion, uma biblioteca de Promob e uma biblioteca de Maya, tá? Então essas 3 bibliotecas a gente tem o planejamento de poder lançar elas ainda em 2022. E qualquer biblioteca que a gente lançar no ano de 2022, você vai ter o acesso antecipado, ou seja, você vai receber uma semana antes da gente lançar no nosso portal e você vai receber ela de forma gratuita. Ou seja, enquanto alguém for ter que adquirir a nossa biblioteca de Lumion, por exemplo, quando eu lançar ela no dia 31 de março, quem quiser adquirir ela, é só acessar o nosso portal e fazer a aquisição. Mas se você já tiver adquirido o pacote Master Activis, você já vai receber ela no dia 24 e vai receber de forma gratuita. É simples assim. Então, esse acesso antecipado vai permitir que você receba o material novo com uma semana de antecedência e vai permitir que você tenha acesso gratuito, né? Dessa forma fica bem mais fácil, fica bem mais simples e tudo que a gente lançar de biblioteca você vai receber de forma gratuita, ok? Bom, com isso a gente vai finalizando aqui, tá, o vídeo falando um pouco sobre o pacote Master Activis 2022, tá? O que você precisa se perguntar agora, a decisão que você precisa tomar é: eu quero melhorar a qualidade visual dos meus projetos? Os meus projetos eles merecem e eles devem ser fotorrealistas? Eu quero melhorar a eficiência dos meus trabalhos agora em 2022? Então, se você disse sim para essas 3 perguntas, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E faz a aquisição agora do pacote Master Activis 2022. Primeiro, porque o preço que está agora no site é um preço promocional de lançamento. E segundo, porque em breve a gente vai estar fazendo uma atualização no preço, ou seja, a biblioteca ela vai aumentar. Então, para você não perder esse valor de lançamento, adquire agora o seu pacote, tá bom? Clica no botão de comprar, não precisa fazer login no nosso site, não precisa criar conta, nem nada do tipo, tá? É só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E fazer a aquisição agora do pacote Master Activis 2022 e ter acesso à maior biblioteca para artistas 3D aqui no Brasil, tá? Biblioteca de 3ds Max, Cinema 4D, blocos em FBX, SketchUp, Unreal Engine, mais de R$2.000 em bônus, acesso antecipado aos nossos novos conteúdos de forma gratuita, tá? Então, se você quer começar 2022 com o pé direito, ou se você quer fazer com que o ano de 2022 seja incrível para os teus projetos, adquire agora o pacote, tá bom? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do pacote, tá? Do Master Activis, ok? Vou deixar o link do catálogo com alguns blocos, com algumas cenas e também vou deixar algumas informações caso você queira entrar em contato com a gente, tá?
assim como o nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso telefone para contato e também o nosso e-mail. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço.